Amados irmãos, infelizmente não deu para concluir em 2 vídeos, vamos para o terceiro. Mais um tópico no Evangelho segundo a congregação cristã, para quem se esqueceu, né? Até o Inário 4, a Bíblia era infalível palavra de Deus para a congregação cristã. No Inário 5, eles mudaram, colocaram a palavra contém a palavra de Deus. E foi uma mudança subliminar, de forma que a Irmandade nem notasse e isso passasse despercebido. Mas pela grande graça e misericórdia de Deus, tem nos dado a luz para também compartilhar com os amados irmãos. Para muitos, e você vai ver vídeos no YouTube à exaustão, eles não vê nenhuma diferença nesta palavra. Eles não entendem que isso de alguma coisa tira o mérito das Sagradas Escrituras. Mas, conforme entendimento do ministério do Brás e de muitos irmãos, porque eles copiam o ministério central da congregação cristã do Brasil, eles entendem que a Bíblia não é infalível palavra de Deus, mas porque eles tiveram uma revelação de que a Bíblia também contém palavras de homens e também contém palavra do diabo. Tem muitas palavras reprovadas por Deus neste livro. Por isso que ele não deve ser levado em conta. Então, segundo a congregação cristã, a Bíblia apenas contém palavra de Deus. Tem partes aqui que seria considerado por eles palavra de Deus. Mas por que eles fazem isso? Porque, segundo a congregação cristã, a palavra de Deus é aquilo que eles pregam no púlpito na hora da santa revelação. Então, para eles, a palavra de Deus é a voz deles mesmos, quando eles falam os mais diversos absurdos, condenando pessoas, falando coisas totalmente contrárias do que está escrito nesse livro sagrado. É a forma mais eficaz de manipular o povo de Deus, de levar medo, preocupações, deixar as pessoas angustiadas, inseguras com referência à sua salvação. Porque sem aquela pregação manipulada, eles acabariam perdendo os irmãos que poderiam ir para as outras denominações. Mas, como a voz de Deus prende o povo, e se sair dessa igreja, você perderá a sua vida eterna, será condenado, estará no lago de fogo ardente. Tem essa doutrina na congregação cristã. Quem sair de lá, a alma não viverá. Mas então, a Bíblia é ou não é a infalível palavra de Deus? O que diz nas Sagradas Escrituras? Em João, capítulo 5, versículo 39, nosso Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo manda nós examinar as Escrituras, toda a Escritura, não fala que é parte dela. Por quê? O que tem aqui? Cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nosso Senhor Jesus disse que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela contém palavra de vida eterna e testificam do nosso Senhor Jesus Cristo. Testificando dele, testifica de Deus, porque o Pai e o Filho são um. Então aqui diz quem é Deus e quem é Jesus Cristo e como obtermos a nossa salvação. Lembrando que Deus e Jesus Cristo não é aquele conceito que eu crio da minha mente, que eu acho que ele é assim, que ele é amor, que ele é bondoso, que ele é isso, que ele é aquilo. Não é o que eu acho que ele é. Deus e Jesus Cristo é o que a palavra de Deus dizem que ele é. E ele é absoluto em si mesmo. E não depende da minha opinião para existir. Eu sou criatura. Ele é o Criador. Ele que me fez e não eu que crio um conceito e passo a seguir este conceito. Em João 17:17, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós encontraremos a nossa santificação para a vida eterna, que diz as Sagradas Escrituras, através das próprias Sagradas Escrituras. Ela é apta para nos corrigir, para nos mostrar o caminho, para nos guiar.
as Sagradas Escrituras é isso. O nosso próprio Senhor Jesus disse. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, até nós lemos anteriormente, no começo dessa série, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela é o que separa o certo do errado. Ela corta, ela é penetrante, ela invade a nossa intimidade, expõe a nossa nudez do pecado e tira o pecado de nós. Porque ela nos ensina que nos arrependendo e crendo em Jesus Cristo somos salvos e estamos livres do pecado. Isso nos diz as Sagradas Escrituras. E ela é viva e eficaz. Viva e eficaz não significa que eu tenho que inventar alguma coisa a partir do que eu estou lendo. Não, ela é viva, eficiente, ela transcende o tempo, ela funciona perfeitamente desde quando ela foi feita até os dias de hoje. Não necessita de ninguém vir aqui, ler uma coisa e falar outra totalmente divergente do que está aqui. Ela é viva por si só e eficaz. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que nos diz isso? Essa passagem, deixa claro que as Sagradas Escrituras não é para particular interpretação. Os irmãos da congregação, eles interpretam esse versículo para não deixar nenhuma irmandade ler a Bíblia, porque falam que isso não é para qualquer um interpretar de qualquer jeito. Mas, na verdade, o que esse versículo quer dizer é que o irmão não pode subir no púlpito, ler 5 de Mateus e pregar sobre a vida de Jó. Veja que não é de particular interpretação, ele tem que interpretar conforme está escrito. É isso que quer dizer esse versículo. Ele não pode ler Salmos e falar de Provérbios. Ele não pode ver Apocalipse e falar outra coisa. Ele tem que falar o que a passagem quer dizer, sem novas invenções. É isso que quer dizer essa passagem que a congregação cristã, em sua doutrina fantasiosa apostólica, tenta colocar na mente das pessoas, para que as pessoas então não leiam este livro sagrado. Porque Jesus disse para nos santificar na verdade, que a sua palavra é a verdade. Ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberte-se do cativeiro, meu irmão. Leia as Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Paulo estava escrevendo para Timóteo, ele disse toda, não é parte dela, é toda, é ela por inteiro. E voltando na parte anterior, até esqueci de dizer, né? A profecia que foi produzida aqui não foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que Deus usou as pessoas para viverem aquela história e escreverem aquela história. Então, os apóstolos que foram escolhidos por Cristo já foram determinados pelo Espírito Santo, por Deus, para viverem todas as experiências e escreverem, relatarem. E eles não relataram tudo o que viveram, relataram o que o Espírito Santo guiou para eles relatarem, e que depois de muitos anos, aonde um grupo de monges, também inspirado pelo Espírito Santo, fez a seleção do que deveria ser utilizado e o que não deveria, compondo assim o livro sagrado perfeito para nos
redarguir, como está escrito em 2 Timóteo. Toda a Escritura, toda, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Em primeiro, Epístola de João, capítulo 2, versículo 5, diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, está falando das Sagradas Escrituras. Qualquer um de nós que guardarmos a sua palavra, não é pregação profética, gente. Está falando das Sagradas Escrituras. Qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está em nós, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos em Deus. Por quê? Nós então vamos amar os nossos irmãos. Nós então vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos guardar os mandamentos. Nós vamos socorrer os nossos irmãos, dar a vida aos nossos irmãos. Jamais vamos nos desviar da verdade. É isso que quer dizer essa passagem. Em Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança firme da nossa salvação em Cristo Jesus. Não devemos jamais duvidar. Cristo vive em nós. Agora vamos a mais um tópico da doutrina segundo a congregação cristã. Vamos comparar mais uma doutrina apostólica da congregação cristã. Vamos ver se é apostólica mesmo, de acordo com as Sagradas Escrituras? Só serão salvos os que estão na graça, pois a congregação cristã é a graça maravilhosa. É o verdadeiro caminho para a salvação das almas. Quem nunca testemunhou, Deus me chamou para essa graça, tem 20 anos. Graças a Deus estou neste caminho santo, permanecendo firme e fiel. Hei de herdar junto com vocês a vida eterna. Nessa graça, aqui é a graça verdadeira. Quantas pregações de palavras, os irmãos falando, venha para a graça. Quem sair da graça morrerá. Quem abandonar essa graça morrerá. Ou seja, só serão salvos os que estão na graça. A graça é a congregação cristã. A congregação cristã é o verdadeiro caminho. É a verdadeira igreja. Mas o que diz o Evangelho? Em Efésios 2, capítulo 2, versículos 5 a 8. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, em Efésios, Paulo deixa muito claro que a graça é Jesus Cristo. Pela graça, juntamente em Jesus Cristo, o que é a graça? É o favor imerecido de Deus para o homem. Quando nós não merecíamos, nós estamos mortos em ofensas, nos vivificou, nos trouxe a vida com Cristo, pela graça, por esse favor imerecido em Cristo Jesus, que é o amor, nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. E aí nós vamos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é congregação cristã, amados irmãos. A graça não é congregação cristã. A graça é o favor imerecido de Deus para conosco, externado no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por Cristo seremos salvos. Em Cristo seremos vivificados, estando então no amor de Deus. Não está escrito congregação cristã em nenhum momento, em nenhum versículo desses.
nem induzindo nós a pensar que a graça é de alguma forma uma igreja. Não é. A não ser que a congregação cristã é Jesus Cristo. E eles acreditam nisso. Em João, capítulo 14, versículo 6, nosso Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o verdadeiro caminho, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que é Ele. Em João, capítulo 14, versículo 6. Qual é o verdadeiro caminho? É uma igreja na terra? Nenhuma. O verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo pertence à congregação cristã? O verdadeiro Jesus é a congregação cristã? O verdadeiro Jesus está lá dentro? Não, o verdadeiro Jesus está aqui. O verdadeiro Jesus é o que as Sagradas Escrituras dizem que ele é. O que a verdadeira doutrina e a verdadeira palavra diz que ele é. A congregação cristã não diz isso. A congregação diz que ela é a graça e ela é o verdadeiro caminho. Mas aqui nós vemos que é Jesus Cristo. Em Efésios 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, por ele, por Cristo, nós temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, ele é o acesso que temos ao Pai, ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, verdadeiro caminho, é Jesus Cristo, não é a congregação cristã. Vamos ter que continuar em uma parte 4. Até o nosso próximo encontro. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.